Olá, queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, não é? Sobre as duas fases do ministério de Jesus, e agora nós estaremos falando especificamente sobre a necessidade que havia de se restaurar primeiro o homem. Nicodemos ele faz uma pergunta para Jesus, ele fala que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele, e Jesus, já sabendo mais ou menos como deveria conduzir aquela conversa, leva Nicodemos a pensar sobre a questão do novo nascimento, e ele diz que era necessário que o homem pudesse nascer de novo, para que o homem pudesse, então, ter todas as suas necessidades supridas. Quando o homem nasce de novo, o seu espírito é recriado, é feito novamente a conexão com Deus. É mais importante nascer de novo do que qualquer tipo de sinais, prodígios e maravilhas. O maior milagre que Deus pôde fazer foi restaurar o homem, colocar o homem na condição novamente que deveria ser desde o princípio, desde o começo. A diferença nossa para Adão antes da queda é nenhuma. Diante de Deus, Deus olha para nós e nos vê como santo, como justos, justo como Adão era antes da queda, santo como Adão era antes da queda. E a gente vai fazer uma correlação entre Adão, que foi o primeiro homem, certo? E o último Adão, que foi Cristo. Porque nós percebemos que Deus, ele inicia uma nova matriz. A primeira matriz deu defeito, não por culpa do fabricante, mas por culpa do próprio ser. Aleluia! Ele não usou corretamente, de acordo com o manual que foi dado, não toque na árvore, foi lá e tocou, simplesmente deu defeito. E Deus, ele faz o seguinte, ele faz uma nova matriz através de Cristo. Então eu quero que você viaje um pouco comigo nisso, porque Deus, ele não simplesmente jogou fora, não vou jogar fora, começar no outro projeto, não, ele simplesmente, ele aproveitando o homem, certo? A criação dele, ele vai, envia um outro homem para que pudesse corrigir o erro, ou seja, é como se ele tivesse instalado um antivírus, né? Cristo, o antivírus, que tira completamente toda aquela bagunça, né? E faz com que o homem ele volte a ser o que era. E eu quero desenvolver esse raciocínio com você, mostrando que a primeira fase do ministério de Cristo havia sido profetizada, essa fase da restauração do homem. Está lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, que diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a lã. Ele falando, da redenção através do sangue. Isaías 53, versículo 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 6, todos nós andávamos como desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Então aqui mostra a primeira fase do ministério de Jesus, ele simplesmente se colocando como cordeiro para levar completamente os nossos pecados. Então havia um problema na matriz e o problema principal deveria ser corrigido. O problema do pecado precisava ser resolvido. E Deus então ele envia o seu próprio Filho para que esse pudesse vir e morrer por nós. O sangue de Cristo, ele paga a nossa dívida. Deus não poderia simplesmente dizer, então todo mundo perdoado. Não poderia fazer isso. Porque a base do trono de Deus é justiça e verdade. Se ele fizesse isso, ele estaria sendo complacente com a justiça. E Deus não pode ser assim. Tudo iria ruir. O universo todo iria ruir. Porque as leis que são estabelecidas,
que o universo foi estabelecido debaixo dessas leis de justiça, não pode haver falha. Deus não pode falhar. Simplesmente assim, não pode dar o luxo de falhar. Então, era necessário que alguém padecesse, que o preço fosse pago, e foi preço de sangue, irmãos. Jesus morreu por nós para nos restaurar a condição de justiça. Então, não existe, é uma afronta para Deus alguém dizer que é pecador estando debaixo do sangue de Jesus. Para mim, é você realmente não considerar o que foi feito. Eu sei que, de repente, não existe um entendimento elevado, mas você precisa trabalhar nisso, na sua fé salvífica. Jesus realmente morreu por nós, realmente levou meus pecados, e ele realmente passou a inocência dele para mim. Quero desenvolver essa questão da matriz, lendo com você Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou em muitos. Então aqui o texto, ele mostra claramente que assim como Adão trouxe o pecado para o mundo, Cristo acabou com o pecado quando veio. Então nós temos aqui duas matrizes, uma que trouxe o pecado e a outra que veio corrigir o problema do pecado. Agora, o problema do pecado foi corrigido, tá certo? Completamente. Você precisa se entregar a isso. Não importa o que você faça, irmão. Nada vai te tornar mais justo diante de Deus ou menos justo. Nada. Você anda em santidade para agradar aquele que te amou primeiro, certo? Mas nada do que você venha a fazer pode trazer justiça. A justiça que nós precisamos está em Cristo, toda ela. Eu preciso me entregar e abraçar esse amor. Quanto mais você quer ser justificado através dos seus esforços, menos justiça você tem. Quanto mais você abraça a graça, mais graça você tem para vencer o pecado. Aleluia. Versículo 16. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio reinar, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação em vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Agora eu queria parar aqui. Pela desobediência de Adão, muitos foram constituídos pecadores. Mas não termina o versículo. Diz assim, assim também, pela obediência de um, ou seja, de Cristo, muitos serão constituídos justos. Então você deve se limpar desse senso de condenação, desse adamismo, essa coisa de que você não é ninguém, não é nada. Já tratamos aqui que você é filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Deus ele veio em busca do seu semelhante para restaurar a condição que havia se perdido. Ah, pastor, então eu sou justo porque eu peco ainda. Você peca ainda simplesmente porque você ainda está com esse corpo. Não é? A salvação se deu no seu espírito. A sua mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. E o seu corpo só vai ser salvo no dia do Senhor. O dia que você tiver o corpo de glória, simplesmente você não vai estar dado mais ao pecado, com essa inclinação toda que se tem hoje. Mas você, no seu espírito, tudo se fez novo. Tenha essa consciência. Quero ler com vocês 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Eu quero mostrar aqui agora a necessidade da ressurreição dos mortos, porque
o homem ele precisa dar conta daquilo que fez por meio do corpo. A ressurreição dos crentes vai se dar no arrebatamento. Seu corpo vai ser glorificado e transformado. E aí sim você vai entrar no estágio reversível da salvação. E aí essa é a criação que Deus idealizou. Olha, Deus idealizou a criação com o corpo de glória. Ele não idealizou a primeira criação em Adão, certo? Ali ele fez a primeira criação, idealizou em Adão para dar certo. Ele fez Adão no intuito de dar certo. Mas como ele é precavido e o cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo, então significa que antes da fundação do mundo, Deus já sabendo da queda, Deus já providenciou o remédio, a matriz perfeita. Então, através de Cristo, você passa a ser a criação que ele sempre idealizou, com o corpo de glória. Algumas pessoas pensam acerca da árvore da vida. O que a árvore da vida poderia dar ao homem, eu acredito que é a imortalidade, né? Essa glorificação poderia ter sido dada se Adão tivesse optado por comer da árvore da vida. Existe uma teoria, né, de pensar sobre isso. Eu ainda não posso provar nada por enquanto, mas eu estou pesquisando, em breve eu vou poder provar, tá certo? Porque a Bíblia a gente vai estudando e as respostas vão chegando. Já eu tenho uma leve desconfiança que seja isso, tá certo? Mas de qualquer forma, através de Cristo, o homem então ele se torna o ser idealizado por Deus, um ser completamente puro, ok? Um ser que não vai mais ser dado ao pecado, e você realmente vai ser como Cristo. Vai ser como Cristo? Sim, nós vamos ler. Versículo 22. Pois como em Adão todos morrem, da mesma forma que Adão trouxe a morte, todos os descendentes dele morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Ok? Então vai chegar um dia em que a morte não vai mais ter poder sobre o meu corpo, por ele ser de glória. Em Cristo, se eu estou em Cristo, eu vou ter o corpo glorificado. Vivificado aqui significa o corpo ressuscitado, e ressuscitado em um corpo incorruptível. No versículo 44 a gente vai dar seguimento a esse pensamento. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado o corpo espiritual. Existe o corpo espiritual? Existe. O corpo de Cristo. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, ou seja, Cristo, espírito vivificante, ou espírito que dá vida. 46, mas não é primeiro o espiritual, primeiro não é espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem sendo da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Aleluia. Qual terreno? Tais também os terrenos. Aleluia. Então, da mesma forma que Adão é, o homem é. Agora, qual celestial? Tais também os celestiais. Ele usa celestiais no plural, mostrando que a gente vai ter o corpo de glória igual de Jesus. Da mesma forma como trouxemos a imagem do terreno, vamos trazer também a imagem do celestial. Teremos o corpo igual de Jesus. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. É uma nova matriz. Então vamos ter o corpo de Cristo, vamos ser iguais a Cristo, igualzinho, do mesmo jeito. Atravessar a parede, voar, um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais morrer. Então, assim, será um corpo diferente, um corpo de glória. Esse é o nosso destino. Que coisa boa, nós sabemos que vamos ter o corpo de glória. Por enquanto, só Jesus tem um corpo assim. Mas no arrebatamento, todos nós teremos o corpo semelhante ao dele. Ok? Romanos 8, 29 vai dizer para nós que nós somos uma série de pessoas iguais a Cristo. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo é o primeiro de uma série de pessoas iguais a ele. E aos que predestinou, ou seja, temos um predestino, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Aleluia! E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, nós temos um destino, sermos iguais a Cristo. Hebreus 12, 22 vai mostrar que Deus nos vê como Cristo.
Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele diz, é a igreja dos primogênitos. Primogênito só pode ser um, primeiro filho, não é? Mas por que ele usa primogênitos inscritos nos céus? Porque para Deus, irmãos, você que nasceu de novo, você é igual a Jesus. Não existe diferença nenhuma. Jesus já sabia disso e ele disse, quem crê em mim, obras ainda maiores que essas farão, porque eu vou para o Pai. E para muitos aí que acreditam que Jesus estava na condição de Deus, esse é o pior pensamento que se pode ter acerca de Cristo. Cristo, enquanto estava na terra, ele estava na condição de homem, viveu como homem, morreu, até morrer ele morreu, porque estava na condição de homem. Como se pode matar um Deus? Teve fome, teve frio, sede, não era onipresente, não era onisciente. Se ele fosse onisciente, não precisava ir na figueira ver se tinha fruto. Ele falava, não vou nem lá, não tem fruto, eu sou onisciente. Mas mostra que Cristo estava na condição de homem. Mostra tanto que estava na condição de homem, que Deus não pode ser tentado pelo mal. A Bíblia fala em Tiago. E Jesus foi tentado. Como que Deus pode ser tentado? Então Jesus estava na condição de homem, sim senhor. E ele não poderia, se não tivesse na condição de homem, cobrar dos discípulos que acalmassem a tempestade. Porque quando ele acalma a tempestade, ele dá uma bronca nos discípulos. Homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Ele poderia ter dito, olha, vocês não poderiam acalmar a tempestade porque só eu que posso, porque eu sou Deus. Não, ele estava na condição de homem. Da mesma forma como ele estava aqui, nós também estamos. Da forma como ele é, somos nós também nesse mundo. Então, Cristo estava na condição de homem. E ele disse que nós faríamos obras maiores do que as obras que ele fez. Ok? Agora, depois de ressuscitar, ele recebe autoridade e poder nas 3 dimensões, céu, terra e embaixo da terra. Ele está hoje na condição de Deus, mas quanto estava aqui, estava na condição de homem. E vamos raciocinar agora e refletir sobre essa questão de que ele também veio nos trazer um governo. Ele veio restaurar o homem à condição que havia se perdido, certo? E hoje você é tão justo quanto Cristo é justo, você é tão santo como ele é santo. A prova da sua santidade é o Espírito dentro de você. Se você não fosse santo, o Espírito Santo estava longe de tu. Muito longe. Ok? Vamos ver aqui então, irmãos, um pouco. Vamos falar então sobre a promessa de Cristo governar na terra. É aqui que é o governo, né? Se você for comigo em Gênesis 49:10, vai dizer assim, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence. E a ele obedecerão os povos. Ora, certamente que ele está falando aqui que os povos vão obedecer àquele que é descendente da tribo de Judá. O cetro, ou seja, o governo, o domínio, não vai se arredar de Judá até que venha aquele a quem pertence. Então está falando aqui do Messias, e ele viria a governar, e ele é da tribo de Judá, e os povos obedecerão a ele. Olha, se aqui estamos falando de povos, estamos falando de um plano terreno, não é? Os povos da terra iriam obedecer ao Cristo. Então estamos falando de um governo na terra. Ainda, falando sobre isso, segundo Samuel 7,16, diz assim, a tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Então, uma promessa feita a Davi, dizendo que o seu trono seria estabelecido para sempre. Uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos. E o trono de Davi está onde? No céu ou na terra? Certamente que o trono de Davi está estabelecido na terra. Um governante terreno iria se levantar. O próprio descendente de Davi iria se sentar no trono e governar. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, vai mostrar também Cristo governando na terra. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros.
Temos que parar de espiritualizar as coisas. Pensar que isso aqui está falando de um governo no céu. Não é isso. Estamos falando de um governo na terra. Ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías capítulo 11 vai mostrar o governo na terra. Então brotará um rebento do toco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Esse aqui fala da segunda vinda, quando ele matar o anticristo. 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro. No céu tem lobo, tem cordeiro, tem leopardo, tem cabrito. Não, está falando de uma restauração da fauna. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, a qual recorrerão as nações, gloriosas lhe serão as suas moradas. Não pode ser mais específico do que isso. Fala de um governo terreno, de uma restauração dos animais, da fauna, ok? Fala de um governo onde os povos vão obedecer, as nações irão. Esse governo vai ser a partir de Jerusalém e Cristo vai governar a partir de lá. Haverá uma restauração da ordem. Vamos falar aqui um pouco agora sobre a segunda vinda de Cristo. Brevemente a gente vai estar falando sobre isso. Quem é este que vem de Edom e de Bozra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daqueles que pisam no lagar. Eu sozinho pisei no lagar dos povos, ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e as manchei toda a minha vestidura. De quem que ele está falando? Ele está falando da segunda vinda de Cristo, quando ele próprio vai estabelecer justiça na terra, e ele vai eliminar todos os ímpios. Muitos exércitos vão querer guerrear contra ele, e ele vai destruir com o sopro da sua boca. Isso já está profetizado e vai acontecer. Jesus volta no momento crítico, onde vai estar acontecendo a última batalha, a batalha do Armagedon, e as nações estarão reunidas para a peleja. Cristo volta, destrói o exército do anticristo, destrói aqueles que oprimem Israel, e ele se senta para julgar. Fala de sangue, fala aqui de muitos cadáveres, não é? Ele vai dizer, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei, mas não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que meu próprio braço me trouxe a vitória,
e o meu furor é que me susteve. Pisei os povos da minha ira, e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre a terra o seu sangue. Aqui ele está falando do momento da sua segunda vinda, onde ele vem para governar. Gostaria de ler com os irmãos Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ora, ele vindo, e diz, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Falando um pouco, né, daquela profecia que a gente leu ainda há pouco, de Cristo voltando e salpicando as suas vestes de sangue. 29, logo depois da tribulação, sabe por que a gente tem a ideia de Jesus simplesmente apenas como cordeiro? Mas saiba que ele também é um leão, e o leão vem para governar, e o leão é territorialista. Quando você vê o National Geographic, Discovery Channel, né, o Animal Planet, você vê os leões, quando eles chegam em um determinado lugar, destrói os concorrentes, não é? Destrói os outros que estavam ali exercendo domínio e exerce o seu próprio domínio, é territorialista. Cristo vem como leão, do mesmo jeito, para estabelecer limites, domínio e território. 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ora, seu arrebatamento é em secreto. Ninguém vai saber. Aleluia. Segunda vinda, todo olho verá. Estamos falando de dois momentos distintos. Arrebatamento, antes da tribulação, e segunda vinda, no final da tribulação. Um raio que se mostra desde o ocidente até o oriente é diferente de um ladrão. Um raio todo mundo vê. Então vai chegar o momento em que Cristo vai voltar no final da tribulação para governar e para reinar. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Esses escolhidos aqui são as pessoas que sobreviveram à tribulação e que se converteram durante a pregação dos 144 mil judeus que são selados lá no capítulo 7 de Apocalipse. Esses judeus que começam um período da pregação do Evangelho, porque a igreja não vai estar aqui, mostrando que Deus volta a tratar com Israel durante o período da tribulação. É claro como água. Eu não sei para onde vai tanta, vai tanta falta, né, de percepção das coisas. É tão claro como água, judeu, igreja e gentil, é claro como água. Na Bíblia é mostrado o tempo inteiro isso aí, essa separação, essa divisão. Vamos ler o capítulo 25, que eu gostaria agora de quebrar um biscoito imenso. A Bíblia fala sobre a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas, e elas levaram as suas lâmpadas. As prudentes levaram azeite de reserva e as imprudentes não levaram consigo azeite. Então, quando o noivo apareceu, 5 entraram para as bodas e 5 ficaram de fora. E muita gente faz analogia dessas 10 virgens, das 5 que entraram, como se essas fossem a igreja. Não é? Eu sei que você pode pregar um sermão temático em cima disso, subordinado a um tema de santidade. Eu sei que você pode, mas você não pode simplesmente só achar que a aplicação é só essa que você está dando, espiritualizando o texto. Porque quando Jesus ele fala sobre a parábola das 10 virgens, ele está falando de um contexto para Israel. Eu gostaria muito que você começasse a pensar assim. Se você vai estudar escatologia, seja responsável em saber que existem coisas que são para Israel. E eu gostaria de dizer que essas virgens simbolizam Israel. Tem nada a ver com a igreja. Não tem. E pastor? Exatamente. Se você precisa ler todo um contexto onde Jesus está tratando sobre a sua segunda vinda, ele está falando sobre um período onde os judeus vão ficar para a tribulação, e em seguida ele trata sobre as 10 virgens, mostrando que 5 entraram e 5 ficaram de fora, mostrando que alguns israelitas não vão acreditar
e outros irão acreditar. Os que acreditarem entram para o reino, né, quando ele voltar. Vamos analisar então essa questão do casamento, né? Em primeiro lugar, irmãos, o casamento em Israel é diferente do que nós estamos acostumados. Uma mulher, quando estava para se casar com um homem, eles faziam uma cerimônia na casa, normalmente era na casa da noiva, era feita essa cerimônia, e ali era feito um jantar, uma festa, uma pequena recepção, e ali era feito os votos, era dado era dado o dote do noivo, né, pela noiva, e nós fomos comprados com sangue precioso, sangue de Cristo. Vale a pena você saber disso, mas aqui, nesse caso, foi dado o dote, o sangue foi dado, certo, como dote. O noivo, ele já faz o seu compromisso com a noiva, ela já pertence a ele, sendo que o pai fala assim: ei, eu vou preparar o lugar, tá certo? Vamos. E a noiva fica. Então o noivo, a partir dali, ele vai começar a preparar o lugar junto com o pai, aonde vai ocorrer as núpcias, aonde vai ocorrer as vias de fato, não é? O contexto ali da relação do casal. Então era feito assim. Então o noivo ia com o pai preparar o lugar. A noiva ficava. Era feito dessa forma. E quando o lugar estava pronto, o pai agora falava: vai agora buscar a sua noiva. Certo? Então ele ia buscar a noiva. E quando ele ia buscar a noiva, ele podia ir buscar a noiva a qualquer hora, a qualquer momento. Não precisava avisar: eu vou te buscar. Ele poderia buscar em secreto. Ninguém nem poderia ficar sabendo. Poderia ser assim. Como vai acontecer com a igreja? Ele vem buscar a noiva em secreto. Certo? Então ele vem, ele busca a noiva, tá certo? Em secreto, e vai para as núpcias. Isso fala do arrebatamento. Certo? Onde Jesus vem buscar a noiva. Só para começar a colocar uma pulga atrás da sua orelha, Jesus ele vem buscar uma noiva. Ele não vem buscar 10 virgens. Já mostra que a interpretação está errada, né? Já começa a mostrar que essa interpretação de que essas 10 virgens representam a igreja está errada. Já começa a colocar essa pulguinha atrás da sua orelha. Ele não é polígamo, ele vem buscar uma noiva. Certo? Então vamos continuar aqui como era o casamento lá. Então a noiva já pertencia a ele vinha buscar em secreto e ele levava a noiva então para as núpcias, para as vias de fato. Depois o casamento durava em média 7 dias. E nós teremos aí 7 anos de tribulação. Mais ou menos uma analogia. Depois ele volta com a noiva já casado. Ela já pertence a ele. Ele volta, então, e quando ele volta com a noiva, o noivo com a noiva já casado, as amigas da noiva que cresceram com ela, vêm ao encontro dançando com lâmpadas, segurando lâmpadas. Então, as virgens aqui são as amigas da noiva. Ou pode ser os amigos do noivo também. Pode ser tanto dele quanto dela. Pode ser tanto homem quanto mulher. Ok? E eu queria mostrar que Israel é amigo do noivo, lendo o texto de João, de João Batista. Respondeu João, João 3,27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo, que está presente e ouve, João Batista está dizendo dele mesmo, ele é o amigo do noivo. Certo? Ou seja, João Batista foi o último profeta da antiga aliança, representante de Israel. Ok? Ele diz que ele é amigo do noivo. Regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, meu gozo está completo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, as amigas da noiva representam Israel. As virgens da parábola representam Israel, tá certo? Que vai entrar para as bodas, os israelitas que se converterem durante o período da tribulação, eles entram para as bodas. O que é as bodas? A festa de casamento. Eles vão para a festa de casamento, então, eles vão para a festa de casamento juntamente com o noivo.
Então é importante que você saiba que a parábola das 10 virgens não trata da igreja, trata de Israel. As amigas da noiva simboliza Israel, que entra para as bodas juntamente com o noivo, né? O noivo e a noiva já casados. Na segunda vinda de Cristo, isso acontece. Se você for ler comigo Apocalipse capítulo 19, vai mostrar exatamente a segunda vinda de Cristo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu acho interessante que a gente esmiúce mais esse assunto no próximo vídeo, tá ok? Então fiquem na paz, até o próximo vídeo.